Tenho a forte impressão de que estamos diante de um canteiro de obras em duas fases em muitos dos chamados monumentos de pedra incas. Por décadas, acreditou-se que Sacsayhuaman era exatamente o que víamos na superfície. Paredes de pedra imponentes em zigue-zague, perfeitamente encaixadas, incrivelmente pesadas e totalmente compreendidas. Essa crença simplesmente desmoronou. Cientistas confirmaram agora algo que reescreve completamente a história do sítio arqueológico. As muralhas não terminam onde as pedras encontram o solo. Elas mergulham profundamente sob a terra, revelando uma estrutura oculta tão massiva que rivaliza com o que está acima. E não se trata de entulho solto ou simples fundações. Análises avançadas mostram camadas de pedra, plataformas projetadas e corredores enterrados muito abaixo da colina, sugerindo que Sacsayhuaman não era apenas uma fortaleza. Foi construída sobre algo muito mais antigo, muito maior e deliberadamente oculto. Antes de revelarmos o que está enterrado, curta e inscreva-se. Algumas descobertas nunca deveriam permanecer ocultas. O que se esconde sob Sakyan? Muito antes de os arqueólogos levarem equipamentos de radar ao sítio arqueológico, lendas locais sussurravam sobre um mundo sob Sakyan, um mundo de câmaras ocultas, túneis intermináveis e portais que conduziam a segredos que a superfície não deveria revelar. Quando o radar de penetração no solo foi finalmente utilizado na década de 2000 por pesquisadores internacionais em colaboração com as autoridades peruanas, esses sussurros começaram a ecoar com uma estranha verdade. A característica mais básica que os pesquisadores procurariam seriam as fundações de estruturas circulares. Sob as paredes megalíticas em zigue-zague da fortaleza encontram-se anomalias, vazios profundos, câmaras angulares e o que parecem ser túneis escavados que se estendem tanto para baixo quanto para fora do platô principal. Em particular, sob a Torre Muyukmara, há uma fundação circular central cujo propósito intriga os historiadores. Imagens de radar revelaram o que pareciam ser corredores escavados na rocha sólida. Alguns descem vários metros em padrões lineares acentuados que não ocorrem naturalmente. Isso não foi um acidente geológico. As subestruturas pareciam não apenas ter sido criadas artificialmente, mas também intencionalmente escondidas. De fato, várias das entradas conhecidas para essas estruturas subterrâneas, especialmente perto da Chincana Grande, que significa Grande Labirinto, foram oficialmente seladas pelo governo no início do século XX. Por quê? Porque, como relatado nos arquivos de Cusco, vários jovens exploradores entraram nos túneis ao longo dos anos, e alguns deles nunca mais retornaram. Um caso arrepiante em 1923 envolveu um adolescente cujo desaparecimento provocou pânico em massa e fechamentos de emergência. A única coisa encontrada posteriormente foi uma parede interna parcialmente desabada e marcas de queimadura dentro de uma cavidade selada. Nunca foi dada nenhuma explicação oficial. Talvez o fato mais surpreendente seja este. Disse que alguns desses túneis se estendem desde Sacsayhuaman até Coricancha, o antigo Templo do Sol no centro de Cusco a mais de 2 quilômetros de distância. Isso não é apenas ambição arquitetônica, é planejamento subterrâneo de precisão. Alguns acreditam que os incas simplesmente reutilizaram estruturas muito mais antigas construídas por uma civilização extinta. Outros vão mais longe apontando semelhanças com as abóbadas subterrâneas dos templos do Egito ou mesmo com sítios megalíticos pré-incas como Tiwanaku na Bolívia. Será que esses túneis serviam como rotas de fuga de emergência para sacerdotes ou membros da realeza, ou como caminhos para o contrabando de artefatos sagrados, ou faziam parte de algo mais profundo? Algo cosmológico. Até hoje, os estudos com o Gaioradar na zona de Muyukmaka permanecem incompletos e interrompidos por interferências eletromagnéticas inexplicáveis. Os sinais caem e os equipamentos apresentam mau funcionamento. Uma teoria propõe que a área apresenta uma anomalia magnética natural. Outra mais excêntrica sugere a existência de tecnologia metálica enterrada outrora alimentada por energia túrica. É quase extraterrestre em certo sentido. Alguém deve ter ensinado essas técnicas a eles. Seja qual for a verdadeira história de Sacsayhuaman pode estar literalmente enterrada sob nossos pés. A pedra cansada e a entrada selada para um mundo perdido. Há esses gigantescos blocos de granito de 80 a 90 toneladas que compõem essa estrutura e ela está se desfazendo. A poucos passos do complexo principal de Sacsayhuaman, encontra-se um objeto tão maciço, tão aparentemente fora de lugar, que os moradores locais lhe deram um nome carregado de medo e reverência. La Piedra Canada, ou a Pedra Cansada. Medindo quase 9 metros de comprimento e com um peso estimado em mais de 200 toneladas, a Pedra Cansada está inclinada contra uma encosta.
como se simplesmente tivesse desistido durante uma longa jornada. De certa forma, é exatamente isso que a lenda afirma. Segundo a tradição oral, milhares de trabalhadores incas foram encarregados de mover esta pedra de uma pedreira a quilômetros de distância. Mas durante o transporte ela escorregou, rolou e esmagou, derrubando uma procissão inteira de trabalhadores. Após o desastre, disse que a pedra foi amaldiçoada e o local onde parou tornou-se tabu. Mas é aqui que o mistério se aprofunda. Atrás da pedra desgastada encontra-se o que parece ser uma antiga escavação na terra parcialmente soterrada por escombros de deslizamentos e vegetação. No início do século XX, exploradores afirmaram que essa cavidade fora uma entrada formal grande o suficiente para se passar a pé, e que levava diretamente a um vasto túnel sob a formação rochosa de Chincana. Crônicas espanholas do século XVI, incluindo relatos de Garcilaso-Dega e Cisa de León, chegam a mencionar um grande caminho subterrâneo que partia desse ponto e supostamente conduzia às criptas escondidas de Coricancha e às estátuas douradas ali encontradas. Essas histórias apenas alimentaram a especulação de que a pedra não estava ali por acaso. Ela teria sido colocada para selar algo muito mais importante. Em 1989, uma equipe de pesquisadores locais e alemães tentou escavar a área ao redor da pedra desgastada. De acordo com notas não publicadas da Sociedade Histórica de Cusco, eles descobriram uma cavidade artificial sob o solo com quase 4 metros de profundidade, contendo marcas de ferramentas nas paredes internas e o que parecia ser o início de uma escadaria. No entanto, poucos dias após o início da escavação, o projeto foi abruptamente interrompido. A justificativa oficial foi a preocupação com a segurança e a instabilidade da encosta. Extraoficialmente, espalharam-se rumores de que os pesquisadores haviam descoberto inscrições, símbolos não em quechua ou espanhol, mas em algo muito mais antigo. Nenhuma fotografia jamais foi divulgada, o que alimentou ainda mais os boatos. Um levantamento aéreo por infravermelho da área, realizado em 1996, teria mostrado assinaturas térmicas anormais sob a pedra, sugerindo a existência de uma câmara oca subterrânea. Apesar disso, nenhum projeto arqueológico moderno foi aprovado para revisitar o local. Por que tanta hesitação? Alguns dizem que o governo peruano teme danificar um sítio sagrado. Outros acreditam que se trata de controle de manter o que está escondido do público para sempre. Nós não terminamos. Estamos no processo de fazer as coisas e simplesmente vamos parar, ir embora. Aconteça o que acontecer, cataclismo, colapso social, algo aconteceu. As camadas ocultas da fundação que não deveriam existir. O que torna o mistério subterrâneo ainda mais perturbador é o que os engenheiros notaram quando a erosão e escavações limitadas expuseram as camadas mais profundas sob as muralhas de Sacsayhuaman. Não se tratam de simples fundações. Sob os megalitos em zigue-zague visíveis encontra-se uma camada de construção enterrada que parece mais antiga, de estilo mais rústico, porém paradoxalmente mais maciça em diversas seções expostas. As pedras inferiores são maiores do que as superiores, profundamente ancoradas na rocha matriz e dispostas em um padrão que não corresponde à alvenaria inca clássica. Isso viola uma regra arquitetônica básica. Os incas sempre seguiram esse exemplo em outros lugares. Isso demonstra o esforço monumental e o gênio do mundo inca. Eles sempre aprimoraram seu trabalho em pedra ao longo do tempo, e não o contrário. O geólogo Dr. Kurt Hara, que estudou a estratigografia da rocha matriz do sítio no final do século XX, observou que algumas dessas pedras mais baixas parecem ter sido talhadas diretamente na rocha viva, como se os construtores estivessem moldando a própria montanha em vez de empilhar blocos sobre ela. As marcas de ferramentas encontradas nessas pedras enterradas diferem daquelas nas paredes da superfície. São mais largas, mais profundas e não apresentam os padrões rítmicos de martelagem associados ao trabalho em pedra inca. Isso simplesmente não seria possível com cinzéis de cobre e martelos de pedra. Ainda mais intrigante, várias pedras de fundação parecem ter sido colocadas antes que a parte superior da colina estivesse completamente formada, sugerindo que o terreno pode ter sido remodelado após o início da construção. Isso levou a uma das teorias mais controversas em torno de Sacaian, a de que os incas herdaram uma antiga estrutura central e construíram sobre ela, reforçando e reaproveitando algo muito mais antigo. Estamos diante de um processo construtivo em duas fases em muitos dos chamados monumentos de pedra incas. Padrões semelhantes foram observados em Ollantaytambo e Pumapunku, onde a alvenaria inca altamente refinada assenta diretamente sobre megalitos grosseiros e profundamente enraizados, cuja datação precisa é um desafio para os arqueólogos. Em alguns casos, o material orgânico adequado para a datação por carbono está completamente ausente, deixando essas camadas inferiores efetivamente congeladas no tempo. Para aumentar o mistério,
Os canais de drenagem escavados nesses níveis enterrados parecem muito mais avançados do que o necessário para o escoamento superficial. Alguns canais têm inclinação para dentro, direcionando a água para o subsolo em vez de para longe da estrutura. Engenheiros que estudam esses canais sugerem que eles podem ter sido projetados para regular a pressão, prevenir a liquefação sísmica ou até mesmo canalizar água através de câmaras subterrâneas. Isso levanta uma questão inquietante porque investir tanto esforço de engenharia em estruturas destinadas a permanecer ocultas. Os anciãos Quechua locais afirmam há muito tempo que Sacsayhuaman foi construída de dentro para fora, uma frase descartada pelos primeiros cronistas espanhóis como superstição. Mas, quando vista sob a ótica da geologia moderna e da engenharia estrutural, essa frase começa a soar menos mítica e mais literal. Ela realmente revela muita coisa. Veja, tem mais. Por todo o topo desta montanha existem essas pequenas características ecos acústicos e o fenômeno das pedras que respiram. Há mais uma camada no mistério de Sacsayhuaman, uma que não está no subsolo, mas no próprio ar ao redor. Visitantes e pesquisadores relataram um fenômeno acústico incomum ao ficarem entre as paredes megalíticas em zigue-zague. Acredito que seja uma combinação de tecnologia avançada. Certos sons, especialmente palmas, cânticos ou passos, não se comportam como esperado. Em vez de se dissiparem naturalmente, reverberam em padrões estranhos, ecoando como se as próprias paredes os estivessem amplificando ou até mesmo distorcendo. Em 2005, uma equipe interdisciplinar da Universidade de San Marcos realizou testes de ressonância acústica e descobriu que frequências entre 200 e 500 Hz reverberavam significativamente mais forte entre as paredes do que no terreno aberto ao redor. Era quase como se toda a estrutura tivesse sido ajustada para o som. Ainda mais bizarras são as histórias locais sussurradas há tempos sobre as pedras que respiram. Em certas épocas do ano, especialmente ao amanhecer ou ao entardecer, os moradores afirmam ouvir pulsações rítmicas suaves emanando da base de pedras específicas como expirações profundas de ar. As juntas são tão perfeitas como lasers, que essa parede é realmente a prova de terremotos. E não são apenas histórias de turistas. Em 2018, uma expedição apoiada pela National Geographic registrou vibrações de baixa frequência perto da área de Kutcher que pareciam flutuar em um ritmo ondulatório lento, embora oficialmente descartada como sendo apenas a interação do vento com os poros naturais da pedra. Um pesquisador sugeriu em particular que as pedras poderiam ressoar devido a cavidades subterrâneas ou fontes de energia desconhecidas abaixo da colina. Isso levou a um ressurgimento de teorias antigas há muito rejeitadas pela arqueologia tradicional. Alguns acreditam que Sacsayhuaman não foi simplesmente construída sobre uma falha geológica natural, mas interage com ela. A escolha deliberada dos tipos de pedra calcário sobre andesito abaixo. Os encaixes entre as pedras e os estranhos efeitos acústicos podem não ter cunho religioso ou estético, mas sim funcional. Seria possível que essas pedras maciças tenham sido dispostas para aproveitar vibrações sísmicas de baixa frequência. Mitos andinos antigos falam de pedras que falavam e ganhavam vida quando invocadas. Seria isso poesia simbólica ou uma descrição velada de fenômenos físicos reais? O Dr. John D. Ears, pesquisador em cosmologia andina, certa vez teorizou que alguns sítios incas foram propositalmente alinhados com os caminhos da energia da Terra semelhantes às linhas lei. O código solar oculto nas pedras. Se os túneis enterrados e as pedras zumbidoras já não fossem estranhos o suficiente, há outro detalhe em Sacsayhuaman que a maioria das pessoas ignora completamente, e que pode mudar tudo o que pensamos saber sobre o sítio. Olhe para cima. A fortaleza não está simplesmente construída sobre a terra, está mapeado no céu. A maioria dos visitantes fica ao nível do solo impressionada com o tamanho das pedras, mas do ponto de vista certo, todo o complexo se alinha com o próprio Sol. Em 2016, o arqueoastrônomo Júlio Maggi revelou que estruturas-chave se alinham precisamente com os solstícios e equinócios. Nesses dias específicos, o Sol nasce e se põe atrás de torres e formações rochosas específicas que parecem aleatórias até que o calendário se encaixe. E de acordo com as tradições orais Quechua, isso não era simbolismo, era um calendário solar funcional. As famosas paredes em zigue-zague podem traçar a sombra do Sol enquanto ele se move pelo vale apontando para picos distantes, cavernas e locais rituais em dias específicos do ano. Esses marcadores provavelmente guiavam os ciclos de plantio e colheita com uma precisão impressionante. É aqui que a coisa fica perturbadora. Muitos desses alinhamentos solares apontam diretamente para entradas seladas e vazios subterrâneos detectados por radar. Isso sugere que os incas podem ter codificado o céu acima e a terra abaixo, registrando o tempo na superfície, enquanto algo mais profundo era medido no subsolo.
na mitologia andina. O próprio tempo se reinicia em vastos ciclos cósmicos. Seria Sacsayhuaman uma mensagem através dos tempos escrita não em livros, mas na luz do sol, na pedra e na sombra. Até mesmo os espanhóis acreditavam que os incas mantinham seus registros nas estrelas, as esculturas impossíveis escondidas nas colinas. Longe das famosas muralhas de Sacsayhuaman, longe dos caminhos turísticos, existe algo ainda mais perturbador. Espalhadas por encostas remotas e paredões rochosos íngremes, encontram-se esculturas que não parecem humanas, ou pelo menos não antigas. Não se tratam de edifícios ou ruínas, mas sim de rocha bruta. Enormes afloramentos naturais talhados em formas geométricas perfeitas, como se a própria pedra fosse macia. Degraus perfeitos que não levam a lugar nenhum. Fendas retangulares profundas, plataformas planas esculpidas diretamente na rocha da encosta. Sem vigas de sustentação, sem estruturas conectadas. Sem propósito óbvio. Em 2013, um levantamento aéreo com drones realizado por pesquisadores peruanos e franceses revelou o que mais tarde chamaram de Templo Invertido. É um enorme bloco de pedra com cerca de 20 metros de diâmetro com 3 cavidades profundas esculpidas em ângulos retos exatos, formando um canto interno tão agudo que parece ter sido feito à máquina. A pedra é dura e impressionante, mas as bordas são mais limpas do que as ferramentas da Idade do Bronze deveriam ser capazes de produzir. Algumas superfícies são tão lisas que, segundo um pesquisador, lembram o trabalho de um torno moderno. Há também os estranhos relevos de pedra, pequenos nódulos deixados propositalmente em superfícies polidas. As mesmas características aparecem em sítios arqueológicos no Egito e na Turquia, a milhares de quilômetros de distância. Ninguém concorda sobre o motivo de sua existência. Pontos de içamento, marcadores de medição, ou parte de um sistema de construção que já não compreendemos. Ainda mais intrigantes são os estreitos canais escavados com extrema precisão que se estendem por metros em linha reta antes de desaparecerem em fendas ou nas bordas dos penhascos. Seriam destinados a oferendas líquidas, controle da água sob pressão ou algo muito mais complexo. O que mais intriga é o isolamento dessas esculturas. Elas se erguem solitárias, separadas da fortaleza principal. No entanto, sua qualidade de execução rivaliza ou até mesmo supera a dela. Alguns pesquisadores agora suspeitam que não se tratavam de decorações, mas sim de locais de teste, protótipos ou remanescentes de uma tecnologia de trabalho em pedra perdida, esquecida pela história. Quando as pedras desafiam a bússola como se túneis subterrâneos, trabalhos em pedra impossíveis e precisão solar não bastassem, Sacsayhuaman acrescenta mais um elemento surpreendente. Suas pedras parecem confundir o próprio magnetismo. Há anos, visitantes e pesquisadores relatam o mesmo estranho problema. As bússolas simplesmente param de funcionar perto de certas partes do sítio arqueológico. As agulhas giram descontroladamente, congelam ou apontam em direções que não correspondem nem ao norte verdadeiro nem ao norte magnético. O efeito é mais forte perto das enormes paredes externas e das fundações das torres centrais. Em 2008, geofísicos peruanos uniram-se a pesquisadores da Universidade de Kyoto para testar isso adequadamente, usando magnetômetros ultrassensíveis. Eles detectaram picos e quedas repentinas no campo magnético local ao redor de pedras específicas, especialmente aquelas ricas em minerais de ferro. Mas eis a questão: nem todas as pedras semelhantes causavam problemas. Apenas certos blocos frequentemente enterrados mais profundamente ou colocados em ângulos em zigue-zague específicos desencadeavam as anomalias. Mais estranho ainda, os efeitos não eram constantes. Às vezes desapareciam completamente apenas para retornar dias ou semanas depois. Um experimento causou grande surpresa. Perto de uma plataforma pouco conhecida na área de Kusher, um drone equipado com um magnetômetro perdeu brevemente o controle de navegação enquanto pairava sobre uma única junta poligonal. Os dados mostraram uma forte onda geomagnética que durou apenas 6 segundos. Sem cabos, sem metal, apenas pedra. Isso alimentou teorias ousadas. Alguns acreditam que Sacsayhuaman foi projetado para interagir com o campo magnético da Terra, canalizando correntes naturais através de suas fundações. Outros apontam para correntes túricas, fluxos elétricos no subsolo, possivelmente amplificados pela configuração do sítio. A ideia mais controversa sugere que as próprias pedras foram alteradas. Sua estrutura interna teria sido modificada por meio de som-ressonância ou técnicas energéticas desconhecidas. A arqueologia tradicional considera isso especulação, mas os instrumentos não mentem. E seja lá o que estiver acontecendo em Sacsayhuaman, as pedras estão fazendo algo que a ciência moderna ainda não consegue explicar completamente.